capítulo 12, e do versículo 1 ao versículo 8. Hoje estaremos falando sobre o serviço cristão, o nosso culto de ensino da palavra de Deus. E como este ano é o ano em que nós realmente tivemos aí 3 dias de festa, ouvimos Deus falar, e o que Deus quer de cada um de nós é que nós realmente possamos nos colocar à disposição do seu serviço, da sua obra, e deixar Ele nos usar para a glória do seu nome. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou que exorta, uses esse dom em exortar; e o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; e o que exercita misericórdia, com alegria. Glória a Deus. Aqui está uma porção da palavra de Deus, no capítulo 12 da epístola aos Romanos, aonde nós observamos Paulo trazendo ali uma palavra para a igreja em Roma. E ele fala de algo muito importante para a igreja, para o cristão. O primeiro ponto que ele fala ele estava dizendo: eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Pela compaixão de Deus, para que os irmãos viessem se apresentar a Deus, os vossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Queridos, a igreja, ela tem uma missão na terra. O cristão, aqueles que foram chamados por Deus para a sua obra, para o seu reino, todos nós temos uma missão, de servir a Deus e ser útil no seu reino, na sua obra, na sua casa, de forma que agrade a Deus. Quando nós estivemos esses 3 dias ali, na sede, na nossa convenção, esses 3 dias de festa, aonde
eu pude ver algumas coisas pela misericórdia de Deus. A urgência que Deus tem para com a igreja, para com aqueles que o servem, e de capacitar de forma extraordinária para desempenhar um serviço que venha impactar vidas, venha impactar cidades, venha impactar países, nações. Deus tem urgência. Quando o nosso pastor presidente, ele estava ministrando sobre as pessoas, receba o dom de sabedoria, recebam o dom de operações de maravilha, dons de cura, de milagres. Deus me fazia ver pessoas que têm estes dons, mas estão desativados. E eu via quando Deus estava ali renovando essas pessoas para usar de forma poderosa. E algo interessante, irmãos, porque os irmãos aqui, vou fazer 8 anos que estou em Portugal, mas eu às vezes pergunto para Deus, aonde está o Eliel? Eu quero ressuscitar o Eliel de novo, porque eu via, pastor Roger, você pôr as mãos sobre pessoas que estavam enfermas, entrevadas da coluna, coxa de uma perna, e você vê Deus fazer um milagre, né? E nesta festa Deus falou algo ao meu coração. Deus me chamou a atenção, e o Senhor disse: este ano eu vou despertar sobre a tua vida os dons novamente. Queridos, quando eu estava vendo Deus capacitando pessoas ali, a manifestação do poder de Deus, eu me alegrei, irmãos, porque quando eu vejo Deus usando o pastor Roger pregando a palavra de Deus, usando ele, eu me alegro. Quando eu vejo Deus usando alguém com dons de cura, com operações de maravilhas, eu me alegro, porque eu sei que o Deus é Ele quem usa, e nós somos o quê? O corpo de Cristo, e este corpo tem membros, cada qual tem a sua função no reino de Deus. Deus vai usar você na sua área, Deus vai usar você com o dom da palavra, do conhecimento, o dom de discernimento, o dom da fé. Tudo isso está disponível para a igreja, para o cristão, para aqueles que servem a Deus. O que nós não podemos, amados irmãos, nós que recebemos de Deus um chamado como igreja, como servo, para servir, o que nós não podemos é nos acovardar, mas dizer: Senhor, eu estou disponível para ser usado pelo Senhor e o teu nome ser glorificado na minha vida. Querido, é tão glorioso, é tão maravilhoso você vê Deus usando alguém ou usando você mesmo para libertar quem está oprimido, quem está sofrendo. Lembro-me, pastor Roger, que no Brasil, eu fui na casa dessa irmã. Tinha uma irmã que ela tinha um nódulo na barriga, que ela tinha vergonha até de falar para as outras irmãs. Só que nós estávamos num trabalho para Deus sacudir aquela comunidade com poder, com milagre, e tinha uma irmã lá que estava com tumor,
no seio. Aí eu chamei aquela irmã para assegurar ela, né? Que estava também com... E quando ela veio assegurar a irmã recebeu o milagre, e ela disse que depois passou a mão onde tinha o nódulo grande, desapareceu. Aí eu disse, então o milagre foi duplo. Aleluia. Porque Deus, o mesmo Deus que operou na igreja primitiva, os milagres, as coisas extraordinárias, os irmãos estavam, a Bíblia diz que o Senhor fazia prodígios e maravilhas através das mãos dos apóstolos, porque a igreja, os irmãos viviam em oração, em comunhão, e eles tinham tudo em comum. Eles estavam mesmo focados, desejando o céu, a presença de Deus. E o que nós precisamos como igreja, como cristãos, e que estamos no serviço do reino de Deus, que nós precisamos é dizer, Deus, nós queremos ver a manifestação do Teu poder, nós queremos ver o Teu agir, nós não aceitamos mais, Senhor, meu Deus, os problemas surgir e não ser resolvido através do Teu poder. Nós usaremos a autoridade que há no nome de Jesus Cristo e iremos confrontar o mal, as enfermidades, as doenças, pelo poder, pela unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o que Deus quer. Então o serviço cristão, irmãos, o serviço cristão é aquele serviço que você presta a Deus com amor, com dedicação, e que está pronto a sofrer pelo reino de Deus. Pastor, mas de que serviço é esse? Tudo aquilo que você faz, evangeliza, que está envolvendo o reino de Deus, vem na casa do Senhor, faz a limpeza, né? É o porteiro na casa de Deus, chega cedo para abrir a porta da casa do Senhor. Tudo isso é serviço e que agrada a Deus, porque você faz com amor, com dedicação e com a sua visão, com o seu desejo de agradar a Deus. Quando nós fazemos tudo para Ele, ou por Ele e para Ele, com amor, pode ter certeza de que Deus está olhando, Ele está se agradando, e as bênçãos dele virá sobre a sua vida. Não faça para agradar o pastor superintendente, nem o primeiro vice-superintendente, faça para agradar a Deus, porque você vai ver Deus operando na sua vida de forma grandiosa e poderosa. O problema é que hoje as pessoas estão recebendo algo de Deus para servir no reino de Deus, ser útil no reino do Senhor, mas eles estão pegando e escondendo, guardando. Há uma parábola, a parábola dos 10 talentos, todos nós conhecemos, que certo senhor se ausentou do país, mas ele chamou os servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1 talento. E a palavra do Senhor vai dizer que o que recebera 5 talentos, ele foi granjear mais 5 talentos. E ele granjeando, trabalhando, investindo, o que recebera também 2 talentos, ele foi também trabalhar e conseguiu mais 2 talentos.
Mas o que recebera um talento, esse era inteligente, ele conhecia até o seu senhor. Mas a Bíblia, Jesus contando esta parábola, diz que ele cavou um buraco e escondeu o talento do seu senhor. Quando o seu senhor voltou, que foi prestar conta com eles, o que recebera 5 talentos chegou e disse: meu senhor, aqui estão os 5 talentos e mais 5 que eu granjeei, ganhei, adquiri, com meus trabalhos, com meu serviço, com a minha dedicação. Aí o Senhor disse: muito bom, servo fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que recebera 2 talentos, ele também chegou e disse: meu senhor, aqui está os 2 talentos e mais 12 que eu granjeei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas o que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, está aqui o seu talento, sabendo eu que o Senhor é bravo e que não tolera. Peguei o seu talento e escondi, porque eu lhe conheço, eu sei quem és tu. Queridos, aí veja só a punição daquele servo. Ele foi chamado de servo mau, servo ruim, inútil. E o que é que aconteceu com ele? O seu senhor mandou lançar ele nas trevas, no abismo, porque ele não aproveitou a oportunidade que o seu senhor estava lhe dando, embora que um talento. Aquilo que nós recebemos de Deus, precisamos cuidar, nós precisamos zelar, nós precisamos honrar a Deus e saber que com Ele está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Não é o pastor superintendente que vai recompensar você, não é o segundo vice-superintendente, também muito menos o nosso pastor presidente, mas é aquele que é o pastor dos pastores, é aquele que é o Senhor, Rei dos reis. Com Ele está o galardão para cada um segundo a sua obra, e este dia vai chegar que nós iremos prestar conta com Ele, e Ele é fiel para recompensar aqueles que o trabalham e que o servem no seu reino. Queridos, que nós possamos dar importância no serviço do reino de Deus, que nós possamos honrar a Deus e sermos gratos ao Senhor pelas oportunidades, pelo privilégio de sermos servo. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus sempre chamou as pessoas para servi-lo, para adorar, para estar diante dele. Deus, o primeiro homem, Deus o fez, o criou, o formou. Vocês conhecem, a palavra de Deus vai dizer que Deus deu a missão para ele, mas ele falhou na sua missão. Nós olhamos depois, Deus chama um homem por nome Abraão. Vocês conhecem a história. Quem era Abraão? Abraão seus pais eram idólatras, mas mesmo assim Deus vai lá e diz: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão atendeu a voz de Deus, e ele foi em direção, ou seja, ele saiu guiado por Deus, e Deus fez Abraão
grandes promessas por causa da sua fé. Vocês conhecem a história de Abraão. Por ele ser um homem de fé, acreditar em Deus, ele se tornou íntimo de Deus e é conhecido como o amigo de Deus e o pai das nações. Abraão, este homem que agradou a Deus com a sua atitude, com a sua disposição de obedecer, de ouvir a sua voz, de segui-lo e de estar atento às ordens de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, Moisés, que estava lá no Egito, aconteceu tudo aquilo com ele. Depois ele sai do Egito, fugiu porque matou um homem com um soco. Ele fugiu de lá, foi para o deserto, estava trabalhando para o seu sogro, olhando as ovelhas do seu sogro Jetro, mas Deus visita Moisés lá no deserto. Moisés, eu tenho um trabalho para ti, uma missão para ti. Moisés, ele está lá no campo, ele vê aquela sarça pegando fogo e chamou a atenção dele porque a sarça estava em chama, mas não se consumia. Quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra em que tu estás é santa. Aleluia. Moisés, ele: quem és tu, Senhor? E o Senhor se revela a ele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu vim aqui, Moisés, porque o meu povo está sofrendo no Egito, e eu te escolhi para uma missão, para me servir, para fazer o meu trabalho, o meu serviço, tirar o meu povo da escravidão do Egito. Deus, ele sempre procura homens, procura mulheres para o servir, para estar no seu reino, na sua obra, com alegria, irmãos. O serviço cristão é o trabalho que, amorosa e sacrificialmente, consagramos a Deus, visando a expansão de seu reino até os confins da terra, no poder e unção do Espírito Santo. Deus, o que foi que Jesus falou aos discípulos? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais. E lá Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis, o que diz lá? A virtude do Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Deus estava dizendo para os discípulos que eles foram chamados para servir, para fazer a sua vontade. Nós olhamos até o próprio Cristo, Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Qual era a missão de Jesus? Servir. E quando Isaías profetiza a respeito de Cristo, você vê lá o que ele fala no capítulo 53 de Jesus. Então Jesus veio para nos dar o exemplo, para nos ensinar o que é realmente ser um servo. É por isso que ele diz, lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, 29 em diante: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus estava
ensinando aos discípulos realmente o caminho certo para servir no reino de Deus e ter uma vida abençoada por Ele. Jesus deu o exemplo para nós. Ele deixou o seu trono de glória, Ele deixou o seu trono de glória, se despiu da sua glória. Paulo, escrevendo, ele fala sobre isso, né? E ele diz que nós devemos ter a mente de Cristo, ter os mesmos sentimentos que Cristo tinha. Como homem, ele serviu, e ele veio para servir, dar a vida em resgates de muitos. Aleluia. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje, irmãos, nós como igreja, como povo de Deus, nós precisamos realmente buscar a Deus e clamar ao Senhor para que Ele manifeste o seu poder ao nosso favor, para que este mundo perceba que a igreja verdadeira, ela está focada no serviço de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, e ela não tira o foco dela para nada, porque a missão dela é fazer a vontade do seu Senhor, e o Espírito Santo que está com ela, é Ele quem capacita, é Ele quem opera, é Ele quem realiza, é Ele quem usa, é Ele quem levanta homens e mulheres, é Ele quem prepara, é Ele quem convence as almas, os perdidos, o pecador. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e a igreja continua fazendo a sua missão. É isto que Deus quer do seu povo. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, servir a Deus, os objetivos do serviço cristão: primeiro, adorar a Deus. Nós observamos que o autor do Apocalipse registra esta convocação a fim de que todos adoremos a Deus na beleza de sua santidade. Primeiro, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Então, adorar, ou seja, o objetivo do serviço cristão é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Como adorar a Deus se não tivermos uma vida de santidade? Como adorar a Deus se não reverenciarmos o Senhor ao entrar na sua casa? Que diz aí, o que está aí? Santidade e reverência na casa do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando nós entramos na casa de Deus para o adorar, tem que haver em nós um temor, um respeito, porque a presença dele está neste lugar. A casa do Senhor não é qualquer lugar. A casa do Senhor é a casa de Deus, é a morada do Altíssimo. Quando Jacó está lá no deserto, deitado no deserto, fugindo com medo do seu irmão, que ele pega uma pedra e coloca como travesseiro, a Bíblia vai dizer que ele teve o quê? Uma visão, e ele viu uma escada que descia do céu até a terra, e ele via anjo que descia e subia, e ele disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Aí nós observamos
Porque os objetivos do serviço cristão é adorar a Deus. Além de adorar a Deus, é pregar o seu evangelho, anunciar o evangelho. Antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus comissiona os discípulos a pregar o evangelho até os confins da terra. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é esta missão da igreja, daqueles que servem ao Senhor, dos discípulos do Senhor? É pregar o evangelho, é anunciar o evangelho e fazer o que mais? É ensinar todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. Queridos, nós precisamos a cada dia fazer, como igreja, fazer o que está escrito na palavra de Deus, pregar o seu evangelho, anunciar a palavra de Deus. E nós veremos neste ano, eu creio, porque este ano é o ano da manifestação do poder de Deus. Este ano é o ano em que o Senhor irá salvar milhares e milhões de almas. Eu posso ver, irmãos, eu posso entender pela palavra de Deus, que este ano é o ano oportuno para a igreja. Este ano é o ano em que Deus vai sacudir as estruturas deste mundo. As nações tremerão, porque Deus irá manifestar o seu poder. Agora, uma coisa, a igreja vai estar firme dizendo: é a manifestação do poder de Deus, porque eu sei, irmão, Deus está chamando a atenção desta geração, e Deus nos convida a experimentar o seu sobrenatural e a viver no seu reino, no serviço dele, com gratidão, com louvor, e pregando o seu evangelho e dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que muito em breve voltará para levar um povo santo que está lhe esperando e que foi salvo pela pregação do evangelho. Aleluia. Objetivo do serviço cristão: exercer o magistério eclesiástico. Notemos como é importante a educação cristã, é o conhecimento da palavra de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Por conseguinte, temos de nos dedicar ardentemente ao ensino sistemático e ordenado da palavra de Deus. Nós temos o culto de EBT, Escola Bíblica para Todos, é onde nós aprendemos a palavra de Deus sistematicamente, o estudo sistemático com os temas, aonde o cristão cresce para desenvolver o seu serviço cristão no reino de Deus. É onde nós precisamos valorizar, priorizar o culto, ou seja, a escola bíblica, para que nós a cada dia venhamos a adquirir
conhecimento da palavra de Deus e viver uma vida que agrade ao Senhor. Outra coisa importante, visitar os santos em suas necessidades. Isso é muito importante quando a igreja está agindo de forma conforme a palavra de Deus. O que diz Tiago, capítulo 1, 27? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção e do mundo. Nós precisamos olhar para os necessitados, principalmente os domésticos da fé, nossos irmãos. Olhar para os nossos irmãos e estender as mãos. O que a palavra de Deus diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que diz? Comete pecado, pecado de omissão. Sabem o dever, mas não cumpre. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Então nós, a igreja, o povo de Deus, nós precisamos a cada dia atentarmos para a palavra do Senhor e vivermos conforme a palavra de Deus. Tem você se dedicado ao serviço de assistência social? Se você realmente adora a Deus, haverá de socorrer os irmãos em suas necessidades e tribulações. Não podemos esquecer-nos de nossas responsabilidades sociais. O mesmo Deus que nos conclama a evangelizar, requer que ajudemos nós, os domésticos, na fé. Deus requer tudo isso da igreja. Deus não vai cobrar do presidente da junta de freguesia. Deus não vai cobrar do presidente da república. Deus está falando conosco como igreja, como povo de Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para sermos úteis no seu reino. E nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, pois ela é fiel e verdadeira. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós nos dedicamos e colocamos em prática o que está escrito na palavra de Deus, Deus estende as suas mãos poderosas para nos abençoar de forma extraordinária. Servir, irmãos, o serviço cristão, muitas vezes nós pensamos que é só chegar aqui na igreja, entregar nossa oferta, nosso dízimo e cantar um hinozinho e ir para casa. Não é só isso. Não é só isso. O que Deus realmente quer do seu povo, isso faz parte também do serviço, mas é uma entrega completa. Nós precisamos nos entregar por inteiro. Nós precisamos nos derramar diante de Deus, rasgar o nosso coração, chorar pelas almas, chorar pelos perdidos, clamar pela manifestação do poder de Deus para salvar os portugueses, para salvar os imigrantes, os indianos, os chineses, os japoneses,
todos aqueles, porque todos precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus, e esta incumbência está a nós como igreja, como povo de Deus. Como ouvirão e como irão se não for enviado, né? Mas nós já fomos enviados por Jesus. Ele disse: ide, aleluia, ide, pregai o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos, através do poder de Deus, sacudir esta geração com a manifestação do poder de Deus. Não é à toa que este ano Deus escolheu um tema para nós meditar, refletir, mastigar e entender que Deus, Ele não tem limite. Deus é ilimitado. O poder de Deus não é limitado, é ilimitado. Nós podemos clamar e dizer: Deus, derrama teu poder, derrama a tua unção, sacode a Leandra, sacode Portugal, sacode a Europa com o seu poder e Ele manifestar. Aleluia, glória a Deus. Servir no reino de Deus com alegria. O que a gente vê de tantas pessoas, irmãos, que estão no reino, mas andam triste, desanimado. Está muito difícil, pastor, eu vou entregar o cargo, pastor, eu vou entregar a igreja, eu estou cansado. Se está cansado, não está em Cristo, porque Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados. Quem está em Cristo, irmão, não está cansado. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o refrigério da nossa alma, Cristo é a nossa força. Paulo, que é um grande exemplo para nós do serviço cristão, homem que se empenhou, doou a sua própria vida. Ele mesmo diz: quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ele também teve a ousadia de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então vale a pena servir a Deus, ser útil no seu serviço. Aleluia. Embora que você se sinta incapaz, né? Talvez você diga: há deficiência no meu trabalho, no meu ministério, mas peça a perfeição. Ore a Deus, peça ao Senhor: Deus, o Senhor me entregou esta responsabilidade na sua casa, me ajude, me dê sabedoria, me dê entendimento. Eu preciso, Senhor, te servir a cada dia. Irmãos, nós precisamos, servir a Deus é uma necessidade nossa. Você sabia disso? É uma necessidade. Eu sinto para mim como que uma necessidade em servir a Deus. Se eu não servir a Deus, eu morro. Se eu não ter no meu coração o desejo de agradar a Deus, também o meu serviço pode ser, ou seja, é em vão. Mas o que nós precisamos é a cada dia nos dedicar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, eu quero lhe agradar, eu quero ser útil no seu reino.
Se não nos dedicarmos integralmente, sacrificial e amorosamente ao serviço cristão, como nos haveremos ante o tribunal de Cristo? Exige ele de cada um de seus filhos, não somente que envolva, mas principalmente que se comprometa com a divulgação do Evangelho até os confins da terra. O Senhor Jesus foi em todas as coisas um singular exemplo de serviço, porque então, como seus discípulos, não nos dedicamos também ao serviço cristão? Então nós somos os discípulos de Cristo, né? Assim como seus discípulos se dedicaram, nós também, como cristãos, devemos nos dedicar ao serviço cristão. Um dia, todos nós vamos deparar no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é o juízo final, é aonde nós iremos prestar conta daquilo que fizemos para o Senhor, ou deixamos de fazer, entendeu? Lá vai estar as suas obras, se é prata, se é ouro, se é madeira, se é feno, lá vai estar. Agora, que obra estamos fazendo? É prata? É ouro? Ou é feno? O feno no fogo desaparece. Que nós possamos orar ao Senhor Espírito Santo e dizer: me ajuda, Senhor Espírito Santo. Que nós possamos nos derramar aos pés do Espírito Santo. Esta festa que tivemos agora, esse final de semana, foi algo extraordinário, irmãos. Foi algo extraordinário. Foi algo grandioso. E eu sei que há pessoas que foram mudadas, transformadas por completo. Nós iremos ver no decorrer deste ano o que Deus irá fazer através de pessoas que se derramaram, que se entregaram e que se colocaram à disposição do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Saiba de uma coisa, eu quero perguntar aqui a você, nós estamos aqui como igreja, e seja sincero, quem quer fazer mais para Deus este ano? Vem aqui que eu quero orar por você.